Olá, que Deus abençoe muito a sua vida, o poder de um voto. No capítulo 30 aqui do livro de Números, ele começa dizendo assim: E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Então, para Deus deixar claro o que ele iria fazer ou falar naquele momento, pediu que Moisés declarasse assim: Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Olha só a força da palavra e como Deus trata a palavra. Infelizmente, isso foi se perdendo ao longo dos anos e vivemos hoje em uma descrença absoluta disso, né? É muito difícil você acreditar no que as pessoas estão falando. E até antigamente havia, algum tempo atrás, eu me lembro ainda de jovem, mais jovem, né, que eu ouvia as pessoas falando assim: olha dentro dos meus olhos e fala isso aí que eu quero ver nos seus olhos se é verdade ou é mentira. Só que hoje em dia, infelizmente, nem esse método mais está sendo válido, porque há pessoas que elas olham dentro dos seus olhos e falam mentira, engana e fala algo para lhe prejudicar, seja o que for. Infelizmente, nós vivemos em um momento em que o ser humano ele não enxerga mais isso, né? A força de uma palavra, a força de um voto, a força de uma determinação com Deus. Só que como a palavra de Deus ela fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que seria para todo sempre, Deus ele não muda. Lá em Malaquias ele fala sobre isso. A gente vai chegar nesse texto um dia. Ele diz: eu não mudo, Deus permanece o mesmo. Então a força da palavra, o que eu determino, isso faz toda a diferença. E aí talvez você entenda o porquê que a vida de tantas pessoas, até inclusive que vêm à igreja, estão todas atrasadas, toda bagunçada, porque a pessoa ela não pensa muitas das vezes a fazer um voto com Deus. E eu não falo voto só de trazer uma oferta ou fazer um propósito financeiro com Deus, mas um voto simples. Por exemplo, eu vou fazer essas 7 semanas, ou fazer essa novena, 9 semanas, e a pessoa determina, né, eu vou estar, mas de uma forma descompromissada. Qualquer outra situação que surja em meio a essas semanas, ela troca a palavra dela, o voto que ela tem com Deus, por esse outro compromisso, ou por essa outra obrigação que surgiu. Quer dizer, aquilo que ela falou não tem poder, não tem peso. E se nós não tivermos peso na nossa palavra para com Deus, ou não cumprirmos a nossa parte, por qual razão Deus ficaria na obrigação de cumprir a palavra dele em favor da sua vida? Pense nisso. Se você não cumpre as suas obrigações ou a sua palavra para com Deus, por que Deus teria que cumprir a palavra dele em relação à sua vida? Isso talvez soe para você de forma muito dura, né? Porque você pensa: não, mas Deus é Deus. Sim, de fato Deus é Deus, e até por ser Deus, ele merece que você tenha todo o comprometimento. Porque se você se compromete com um trabalho, se compromete com os estudos, se compromete com uma consulta médica, com um exame que você vai fazer, onde você chega até com antecedência, você segue uma orientação, quanto mais aquilo que você vai fazer para Deus. Pense nisso, porque de repente o resultado da sua vida, mesmo estando dentro da igreja, não tem sido de acordo com o que você lê ou com o que você ouve nas pregações, e a culpa não está em Deus. Pense bem. Seguindo o capítulo 31, ele diz aqui uma coisa muito forte. Versículo 15. Moisés disse-lhes: Deixai viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Moisés foi duro, incisivo nesse momento aqui, naquela época, uma época de guerra, onde as pessoas eram realmente ceifadas, as vidas eram ceifadas. Mas trazendo para os dias atuais, a gente vê que também há necessidade, muitas das vezes, de nós sermos
radicais no tocante ao que pode atrapalhar a nossa vida com Deus. Moisés estava deixando claro o seguinte: olha, essas mulheres, por conselho de um homem, introduziram a idolatria no povo de Israel e causou a morte de um monte de gente. E agora vocês querem deixar que essas mulheres voltem? É como você voltar às velhas amizades, voltar a lugares que você não frequentava mais, a hábitos e atitudes que você havia abandonado quando você conheceu a Deus e a fé. Quando você começou a praticar a palavra de Deus, você decidiu: isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida. E às vezes, aos poucos, você vai abrindo uma concessão. Pense bem se não é isso que de repente você tem feito, porque se isso você tem feito, o resultado pode não ser imediato. O problema não ia acontecer talvez de imediato, mas aquelas mulheres que por conselho de Balaão havia derrubado tantos homens, elas poderiam fazer o mesmo novamente e a praga se instaurar no povo de Deus. Então, para evitar, Moisés falou: mata, acaba com tudo. Somente as meninas que eram novas, que não tinham tido relação com ninguém, quer dizer, as crianças, Moisés preservou, porque aí teria como orientar, educar de uma forma diferente. Mas aquelas que haviam destruído o povo lá atrás, ou sido instrumentos para destruir, Moisés arrancou de uma vez por todas. Pense nisso, arranque aquilo que te afasta de Deus. E só para a gente terminar, no capítulo 32, versículo 23, ele diz assim: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. As duas tribos, Ruben e Gade, pediram para ficar antes do Jordão, não atravessar o Jordão e não enfrentar os inimigos. Quer dizer, na verdade eles queriam ficar ali já, não ia atravessar o Jordão e naturalmente não iriam enfrentar os inimigos que o povo de Israel iria enfrentar nas batalhas que viria pela frente. Mas Moisés foi duro com eles, foi incisivo com eles, falando: como pode vocês ficarem aqui numa boa, nessas terras que a gente já conquistou, e agora você deixar os seus irmãos irem para a peleja e para a guerra? Isso não é justo. Vocês querem incitar Deus como lá no Egito e tal, aquela coisa toda, e a geração que desacreditou da terra prometida e morreu no deserto 40 anos. E aí eles fazem uma proposta para Moisés, deles irem para a batalha, conquistarem a terra de Canaã, e quando tudo estiver estabelecido, eles voltarem, porque aquela cidade que eles estavam era muito boa para o seu gado, e eles eram povos que estavam cuidando de muitos gados. E Moisés declara isso aqui para eles: olha, excelente, beleza, vamos fazer isso, mas se vocês pecarem, o pecado vai te achar. Se vocês falarem isso e não fizerem, aquilo que vocês fizerem de mal, ele vai te encontrar. E esse é um fato, pessoal, não tem jeito. Quando você está no pecado, ou vive no pecado, o pecado acaba vindo à tona. É igual a mentira que diz que tem perna curta, Não é que ela tem perna curta, é porque realmente, mais cedo ou mais tarde, ela acaba vindo à tona. Então, o que você precisa entender não é os erros que você cometeu daqui para trás, é que você se decide viver uma vida com Deus, zerar essa conta, seguir em frente, que você não volte a pecar, não volte, à prática do pecado. Todos nós somos pecadores, mas se você ficar numa contínua no que diz respeito ao pecado, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, ele vai te encontrar e você terá um grande problema. Talvez você coloque tudo a perder por, às vezes, um momento, e esse momento com certeza não valerá a pena. Pense nisso, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com mais pessoas, curta, comente, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Quando entrar um novo vídeo, você já acompanha aqui com a gente, tá bom? Que Deus te ilumine e até lá.